Eu sempre, quando venho para Minas, me sinto tão bem recebida. Povo muito caloroso são vocês. É muito bom estar aqui, agradeço o convite da Mônica, da Helena. Até vi aqui no programa que no dia 28 vai vir uma amiga minha, muita sincronicidade, né? A Lala Deslan, que também vai falar um pouco da Rio Mais 20, e não percam que era fantástica também. Dia 28, né? Eu sou futurista, e eu às vezes decepciono quando eu falo que eu não adivinho coisas, não faço adivinhação, não leio cartas, não leio tarô. Na verdade, o estudo do futuro é uma ciência muito nova, que integra metodologia de pesquisa e também gestão de conhecimento com muita intuição. A gente busca informação, analisa e intuitivamente vai estudando a mudança. É uma disciplina que ajuda organizações, empresas, pessoas a se prepararem para as mudanças. E as mudanças estão aí a galope, rápidas e aceleradas. Bom, me pediram para falar sobre, a Mônica me deu essa pauta, sobre um futuro melhor e integrar isso a Rio Mais 20. Falar de um futuro melhor, para mim, não é difícil. Tem gente que teria, talvez, dificuldade. Eu sou uma futurista otimista. Acho que, como futurista, é até uma questão ética você escolher a visão positiva, o caminho positivo. Porque, quando você escolhe um caminho positivo, você sinaliza possibilidades, não é? E, normalmente, as pessoas olham, quando pensam no futuro, ficam olhando para trás, a perspectiva de olhar para trás. É como se você estivesse dirigindo um carro, olhando para o retrovisor, e vendo que o carro está avançando, mas você está olhando no retrovisor. E pode ser que você pode cair numa lombada, numa pedra, furar o pneu, etc. Olhar para o futuro, tal qual o mundo hoje precisa, a civilização precisa, acender o farol desse carro. Acender esse farol e olhar lá na frente. Porque, quando você acende o farol, você pode ver se tem flores, se tem mar, se tem pedra, se tem precipício, se tem um paraíso te esperando. Então, é importante estudar o futuro, porque é prático. O futuro é o resto do tempo no qual nós vamos viver. É aquilo que nos resta, não é? E é uma grande falha do sistema educacional não olhar para esse fator. Se eu perguntar aqui para você, quem aqui estudou o passado na escola? Aqui é um centro da história. E quem aqui estudou o futuro na escola? Você já estudou? Planejamento? Ok. Você é uma entre muitos. É muito raro a gente conseguir encontrar alguém que tenha estudado o futuro. Porque não se habitua, nós não estamos habituados a estudar o desconhecido. Nós estudamos o conhecido. O passado é o registro histórico. O passado ele é provado por registros, documentos, artefatos. E é algo que você pode ter imaginado que existiu. O futuro não existe. Então, é muito complexo estudar algo que não existe, né? Mas aquilo que não existe reside na imaginação. E é na imaginação que você preenche com aquilo que não existe, e daí geram ideias, inovações, saídas, caminhos novos. O futuro não existe. Mas o passado existe? Existiu. Então, o que existe? É o presente. Então, a grande virada, a grande mudança de perspectiva para esse século XXI, em que nós temos que reinventar os nossos estilos de vida, em meio a tantas crises, nós temos que mudar o presente olhando para frente, em vez de mudar o presente olhando para trás. Então, é mais ou menos isso que eu vou tratar.
E eu vou fazer aqui uma retrospectiva. Deixa eu ver se eu consigo mexer nisso aqui. Aí. Nós, falando de 20 anos, nós estamos da Rio, a Rio Mais 20 começou ontem, né? Alguns governos chegando, outros não chegando, algumas exceções, algumas visões otimistas, outras pessimistas. Vou estar indo lá para lá amanhã. Existem esperanças, existem incógnitas e incertezas. Há 20 anos, o mundo assistiu, e o Brasil teve a grande oportunidade de sediar a considerada maior cúpula do meio ambiente que já existiu na história, que foi a Eco 92, a Rio 92. 20 anos se passaram. E aí pensando no que o mundo mudou, né, naquilo que não havia há 20 anos atrás. 20 anos é um sopro na história, é um sopro de vida. Aqui eu estou vendo alguns jovens que têm, talvez até menos do que 20 anos, não é? Vocês fazem parte dessa história recente. Há 20 anos não existia muita coisa. É impressionante. Coisas que, se você for olhar, são coisas com as quais você hoje convive diariamente e depende delas. Por exemplo, realidades que hoje fazem parte de uma realidade geopolítica. A União Europeia não existia há 20 anos. A AIDS, não existe, a AIDS ainda não se falava, não se ouvia falar disso. Decodificação do genoma. Aqui são algumas coisas, são várias outras coisas que não existiam. Não é? Olha aqui, já pensou ficar sem MP3? Não dá, né? Os BRICS não havia, né? A Índia e a China não eram países insignificantes no quadro econômico mundial. 20 anos só, 20 anos. Olha só, celular. Hoje, na capa da Época, tem uma matéria dizendo do vício do celular, né? Que nós estamos viciados no celular, não podemos mais viver sem ele. O Google, dá para imaginar ficar sem Google? O Google eu conheci no ano 2000, quando eu estava estudando nos Estados Unidos. E aí se usava muito o Yahoo. Ah, mas tem um aí bem legal, é bem melhor que o Yahoo. Daí eu comecei a usar o Google. Falei, gente, que coisa impressionante, é muito melhor. E está o Google, que é hoje o maior valor de marca do mundo, né? Não existia a internet. Não existia a conexão entre pessoas interligadas a tempo real. Não existia. E hoje nós temos 1 bilhão de habitantes do planeta interligados por uma rede de comunicação poderosa, podendo criar coisas incríveis. 20 anos apenas. 20 anos nós não tínhamos. Então, a Eco 92 foi um evento político em que se criaram várias promessas, vários tratados, mas que não houve resposta dos governos. Vamos falar disso mais tarde. Deixa eu virar aqui. Como é que eu avanço? Estou voltando, né? Ué. Aí eu vou fazer... Agora eu vou passar para vocês um pouco de como o futuro nos surpreende. O futuro passado. Aqui eu vou colocar algumas citações de publicações de 1955. Isso eu peguei num artigo. Comentários que foram coletados em 55. Agora eu vou precisar dos óculos. Eu não tinha nascido ainda. Eu nasci em 57. Mas quase lá. Olha aqui, não está longe o dia em que casais jovens vão ter que pagar alguém para cuidar das crianças.
Outro. As coisas estão difíceis. Tenho visto muitas mulheres casadas trabalhando para poder pagar as contas da casa. Uma aberração. A heroína era usada para tosse. A história se reinventa. Hoje eu li também um artigo sobre o LSD. Ele está sendo redescoberto para questões psiquiátricas, novamente. O uso adequado, né? Na época do Timothy Leary, né? Ele era utilizado e depois, bom, enfim, o uso indevido virou o que virou. Então, passou a ser proibido. Nunca pensei que um dia ia ver aparelho de cozinha elétrico. Estão até fabricando máquinas de escrever elétricas. E isso não mudou muito. Ó. Graças a Deus, não verei o dia em que o governo nos tire a metade de nossos salários, impostos sobre a renda. Às vezes me pergunto se estamos elegendo as pessoas certas. Isso não mudou. Infelizmente, não mudou. A governança é o grande problema da história. E essa foi a grande revelação da nossa identidade como espécie. Quando colocaram o homem no espaço, Yuri Gagarin, os russos saíram na frente dos americanos. E o Gagarin, isso aí é a manchete da época, em 61. A Terra é azul. 61. Eu já tinha nascido. Mas, quando eu nasci, em 57, ninguém sabia que a Terra era azul. Isso mudou muito a nossa perspectiva sobre a vida. E aí passamos a sentir, simplesmente, que somos parte desse universo. Eu tive uma epifania enorme. Eu quero contar para vocês uma história. Quando eu estudava nos Estados Unidos, estudei Estudos do Futuro, eu estudei do lado da NASA, né, em Houston. E lá tem um canal da NASA, canal 48, que transmite imagens de satélite da Terra em vários ângulos, tempo real. E eu tinha que estudar feito louca, não tinha mais nada que fazer senão estudar. E eu, para me inspirar, eu ligava lá a TV e ficava vendo a imagem da Terra. Né? E um dia eu me deixei capturar pela imagem e comecei a sentir algo muito forte, mas muito forte. Né? Como se eu estivesse viajando lá no espaço, olhando para aquela Terra ao vivo, real, viva, linda, perfeita, maravilhosa, como é essa imagem. Aí eu comecei a me aproximar da Terra, como se eu estivesse descendo. Quando eu comecei a descer, sentindo, aterrissando na Terra, eu comecei a ver sangue, comecei a ver guerras, comecei a ver destruição. Eu voltei novamente para o espaço e vi que coisa única, é uma coisa só. Isso tudo é uma coisa só. Nós somos isso. Nós somos parte disso. Não é? Essa é a nossa casa. Então, imaginem quando pisaram na Lua, em 68, pela primeira vez, viram a Terra por completo, pela primeira vez. Como isso mudou a perspectiva da nossa posição na vida, na história humana. E, para falar de mudança, a gente, olhando para a história da vida, que tem 15 bilhões de anos, o que a gente é? A gente é nada. A gente é pouquinho. A gente é infinitamente microscópico dentro dessa história. Essa é uma metáfora que foi criada pelo físico Peter Russell, na época em que existiam as Torres Gêmeas, o World Trade Center. Ele escreveu o livro Buraco Branco no Tempo, que está esgotado. Mas, na época, havia as torres. E ele fez uma progressão matemática sobre a história, correspondendo aos andares das torres. Então, ele começa aqui,
Em 4,5 bilhões de anos, as formas terrenas, o início da vida começa nos 3,5 milhões de anos, fotossíntese, bactérias. Olha, nós já estamos quase na metade do prédio, do edifício. As bactérias apareceram há 2 bilhões de anos. Aí, os seres vivos passaram a se reproduzir, os organismos multicelulares. Gente, não apareceu ainda dinossauro. Cadê os dinossauros? Olha só, e a gente, quando fala em dinossauro, pré-história, não é? Não apareceu. Olha a história. Onde a gente está aqui? Onde estão os dinossauros? Aqui, 200 milhões de anos. E onde nós estamos? Ele corresponde ao aparecimento da espécie humana à tinta que cobre o prédio. A correspondência histórica. Então, nós somos um pequeníssimo pedaço dessa história, um pequeníssimo fragmento dessa grande história, que o Peter Russell retratou, e somos capazes de criar e de destruir. Somos capazes de destruir, como esse gráfico, por exemplo, que saiu na New Scientist. Eu estou sem ponteira, mas esse gráfico mostra o nível de destruição da biosfera, assim como também a correspondência com o aumento da população em relação aos recursos escassos, o aumento da emissão de CO2, a extinção das espécies, a escassez da água, o consumo de papel, enfim, a exploração dos peixes. Tudo isso aparece, não está dando para ver aqui, mas depois do pós, essas curvas intensamente ascendentes acontecem depois da Segunda Guerra Mundial, quando o governo americano, que venceu a guerra, disse: a partir de agora o mundo tem que produzir, tem que consumir. E a gente atendeu essa convocação. E esse foi o resultado. Então, aquela camada de tinta da terra, do prédio que a gente viu foi capaz de destruir tudo isso que nos acolhe e do qual nós dependemos, a vida. Mas também, nós somos capazes de criar. Não dá para ler? Mas esse é um gráfico que mostra 100 anos de evolução tecnológica. Em 100 anos, todos esses avanços inimagináveis, até 2050, hoje nós não podemos prever o que vai acontecer daqui a 10 anos. Já estamos visualizando que os computadores terão mais capacidade que o cérebro humano. A informação, a cada 12 meses, antes era a cada 19, duplica, né? Pelos sistemas de computação. Somos seres incríveis. Incríveis também. Capazes de criar coisas incríveis. E somos parte de uma vida. Essa é a foto tirada em 68, né, pelos astronautas. Essa é a grande descoberta da Terra, a belíssima Terra, que é a nossa casa. E também esta é uma imagem não tão bonita, que provou na história, pela primeira vez, que somos capazes de destruir toda a espécie humana. Toda a espécie. Nós temos esse poder de destruir toda a espécie humana. Que seres somos nós? Né? Que caminhos nós escolhemos? E a questão é, que caminho, a partir de agora, nós vamos escolher? Como seres criativos e como seres destrutivos. Essa resposta tem que sair da Rio Mais 20. Os caminhos estão aí, estão claros. Depende da escolha que for feita. Esse aí é um gráfico do Projeto Millennium, que é uma rede de pesquisa global, que eu faço parte,
que mostra que o mundo não está nada fácil. Nós temos aí 15 desafios globais, tremendamente complexos. Eu não vou dissertá-los, porque isso aí vale uma palestra inteira, mas entre eles está a escassez da água, o crescimento da população e a escassez dos recursos, a condição da mulher, não é? Que ainda em muitos países é sacrificada, é violentada, a distância entre ricos e pobres. O mundo está aí no século XXI, estamos criando robôs e temos gente morrendo de fome. Crianças morrendo de fome. Então, tem coisas que ainda não se resolveu. Por quê? Da Rio 92 a Rio +20. A Rio 92 foi um marco. Por quê? Porque ela abriu uma consciência ecológica nas pessoas. As pessoas passaram, a humanidade passou a ter consciência da importância da preservação ambiental. Antes, ninguém falava nisso. Havia tido conferências anteriores, mas a consciência da importância do meio ambiente não havia. Então, a Eco 92 teve esse papel. Criaram-se declarações, tratados, agendas, ideias incríveis aconteceram. A Carta da Terra, mas os governos, em 20 anos, não fizeram nada. Não responderam. A sociedade civil se organizou nesses 20 anos. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos a sociedade de hoje que nós temos. O número de ONGs, os movimentos sociais, as redes sociais, as primaveras árabes, etc. E tal, não é? Então, hoje, nós temos uma sociedade forte. Por isso que eu acredito na Rio +20, porque eu acredito na sociedade, eu não acredito nos governos. E o que propõe a Rio +20? A reinvenção da economia. Antes, em 92, se questionava a economia. A economia é nociva. Nós temos que priorizar o meio ambiente. O meio ambiente era supremo na época. Mas criou-se uma visão de que o meio ambiente ele não pode ser excluído, não pode excluir o ser humano, que depende do meio ambiente e que cria ou destrói. Então, nesses 20 anos, a evolução foi associar o meio ambiente à condição social e reinventar o sistema econômico, não destruir o sistema econômico, não romper com ele, que eu acho muito inteligente. Foi uma decisão da ONU muito inteligente. Por quê? Porque a proposta dessa Rio +20 é uma transição. Eles não propõem salvar o mundo, não propõem criar a solução do planeta Terra, mas abrir um espaço de conversação, de mobilização, para que se crie um momento de transição para uma nova economia. Uma economia que sirva as pessoas, não que seja servida pelas pessoas. A economia tal qual ela é hoje, ela é servida por nós, pagando imposto, não é? A gente tem que lidar com a inflação em muitos países, o Brasil viveu isso há muito tempo. Nós somos servos de uma economia destrutiva que, para cumprir o mantra do crescimento, crescer, 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 consumir, consumir, não se importa com a água que bebemos, com o ar que respiramos e com a saúde das pessoas. Então, a proposta é criar uma economia, reinventar essa economia à luz da preservação dos recursos naturais, número 1. Segundo, à luz da reciclagem do que é rejeto, do que é dejeto do consumo, e o uso inteligente das energias renováveis, energias limpas. Essa é a economia que se propõe. Então, são esses dois temas. Uma economia verde, no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza. Antes, não só se falava em meio ambiente.
Hoje, a economia que vai ser tratada na Rio+20, está sendo tratada, ela é inclusiva, ela trata da questão da pobreza. Não adianta você preservar os rios e purificar o ar se existem pessoas morrendo de fome. E a segunda pauta, que é muito importante, é a governança. 20 anos atrás, se criaram grandes promessas e a governança, os governantes não cumpriram. Então, a ideia é trazer uma estrutura, criar uma estrutura institucional que garanta a preservação de um novo modelo econômico, e que eu acho muito inteligente. E como se dá esses hiatos, né, que antes havia? Separação de meio ambiente, economia, gente, natureza, sociedade. Então, o econômico, o ambiental e o social, interligados, da mesma proporção. Essa é a lógica dessa economia verde. Tem muita controvérsia. Por que economia verde? O pessoal gasta um tempo danado para falar da cor da economia. Não, mas tem que ser economia azul, por causa dos oceanos, do ar. Tem que ser economia... Gasta um tempo enorme falando da cor. Na verdade, a economia verde vem do... É bem americano, né? Porque lá eles usam green. Tudo que é sustentável é green. E aqui, o pessoal da mobilização social, as ONGs, os mais radicais, rejeitam esse termo. Estão pintando de verde o capitalismo do mesmo jeito que ele é. Estão maquiando de verde. Na verdade, gente, o mais importante do que o nome é a essência do que se propõe, né? Então, até o próprio Leonardo Boff já questionou esse termo. Por que não fala de economia, de desenvolvimento sustentável, né? Ou prosperidade, eu acho linda essa palavra, prosperidade sustentável. Mas, enfim, essa é a nomenclatura oficial que os chefes de Estado estão, a partir de ontem, debatendo. Economia verde que integra o social, o ambiental e o econômico. E uma série de iniciativas. Eu não participei da Rio 92. Alguém aqui participou? Há 20 anos, não. Mas o que as pessoas falam, nunca teve tanta mobilização social e tantas iniciativas como está havendo nessa Rio+20. Nós temos aí, iniciativas de empresas, iniciativas da sociedade, iniciativas da juventude, né? Iniciativas das mulheres. Gente, sabe quantos eventos tem paralelos ao evento oficial? Porque o evento oficial vai acontecer 20, 21 e 22, entre os poderosos. Antes disso, a partir de ontem, já está acontecendo, são 550 eventos. Em torno de 550 eventos. Eu mesma nem sei como fazer para escolher, para ver onde você vai. Vai ser uma panaceia, mas é muita coisa acontecendo. Então, todas essas iniciativas, e esse é o último que eu coloquei, que não havia, os diálogos para o desenvolvimento sustentável. Eles vão chamar prêmios Nobel, grandes pensadores, para dialogarem com 2.500 pessoas, e dessas 2.500 pessoas vão chamar 200 pessoas para representarem esse público, para trazerem propostas e colocarem na carta oficial para os governos. E tem o documento chamado Rascunho Zero, que recebeu 600 e alguma coisa sugestões de vários países do mundo, chegou a ter 300 páginas, e agora está com 80 páginas, e ainda 25% está acordado, faltam 75% acordar. É uma coisa complexa, né? É um documento que está rodando aí há um ano já. E esse resultado dos diálogos vai para esse documento também. Então, a produção. Quando eu falo que eu prefiro acreditar no futuro melhor, é porque existe uma lógica nisso. Nós somos seres... Lembram da imagem da bomba lá do Hiroshima? Nós somos seres ainda... Nós somos herdeiros de uma sociedade medrosa. Depois da guerra, ainda a gente vive a síndrome do medo. Na época, o medo da bomba, e hoje nós temos outros tipos de medo. Nós vivemos sob o medo. O sistema midiático, ele nos alimenta
sofisticadamente esse medo. Se você olha para um programa de TV, ou um noticiário, no horário nobre, você vai ver a quantidade de sangue que tem, a quantidade de tragédia que tem. E quando você repete tanto sangue, tanta tragédia, tanta criança caindo da janela, tantos pais se matando, esquartejando, etc. e tal, aquilo passa a virar realidade. Então, a gente vive uma realidade do medo. E que cultura é essa que vai nascer, que está nascendo, né, os jovens aqui, no meio do medo? Que futuro nós temos com uma sociedade que é pautada pelo medo? O que acontece quando a gente vê só o negativo? Imobiliza. O que mais? Perde a esperança. Interessante. Uma criança que vê a Groenlândia derretendo todo o tempo, o que ela vai fazer? O filho de um amigo meu falou: pai, o mundo vai acabar. Paralisa, e sabe o que pode acontecer? Que acontece também? Cria violência. Então, essa é a sociedade que nós vivemos. Então, existe uma teoria do Fred Pollack, que era um sociólogo holandês, que resolveu estudar o medo. Resolveu estudar sociedades. Por que a sociedade era uma sociedade negativa? Depois da guerra, foi em 54 que ele começou a fazer esse estudo. E ele chegou à conclusão, esse livro se chama A Imagem do Futuro, é um livro esgotado já. Ele chegou à conclusão de que todas as culturas que nutriam imagens negativas, sombrias, pereceram na história. E as que nutriam sonhos, caminhos, eram as que floresceram e continuaram. Então, a pergunta que se faz é: a nossa cultura é uma cultura que vai perecer ou ela vai florescer? Depende muito da perspectiva com que a gente olha a realidade. Por isso que eu prefiro acreditar num futuro melhor. Porque você cria uma possibilidade. Agora eu quero mostrar um vídeo que... a Rio+20 está com uma campanha maravilhosa que chama Futuro que Queremos. Você posta lá os seus desejos, os seus sonhos, as suas visões no site da Rio+20 e mostra o futuro que você deseja. Então, eu quero mostrar um pouquinho como é bom a gente ter contato com sonhos, que são tão escassos. Por favor. If you could build the future, what would you want? I want healthy food and clean water for all of us. I want a good job that helps me and my family. I want to swim in clean oceans. I want to leave a healthy planet and a world of opportunities for my grandchildren. At Rio in June 2012, it's up to all of us to shape our future. What future do you want? The global conversation starts now. Be part of it. Tem uma coleção desses sonhos lá. E é muito importante a gente fazer uma diferença entre sonho e desejo ou necessidade. O que criaram em nós, naquele momento em que passaram a comandar o mundo, dizendo todos os países têm que consumir, produzir, consumir, foram necessidades. Nós passamos a ser seres com necessidades. Existe no Japão, na Coreia principalmente, uma doença pós-moderna chamada neofilia. A neofilia, já existe uma linha de psicólogos especializada nessa doença. Olha só até onde chegou a aberração dessa necessidade que a gente teve que abraçar, necessidade que a gente não tinha por causa do consumo. A neofilia, ela se dá
principalmente em adolescentes, que passam a sentir sintomas de depressão profunda, isolamento social e agressividade, porque eles não têm como trocar algo por um novo. Essa é a neofilia. Por algum motivo, eles não podem trocar algo por algo novo. Nós temos hoje no mundo, nos Estados Unidos, 400 mil celulares jogados no lixo todo dia. 400 mil por dia. Então, essa é a sociedade da necessidade. Mas não é a sociedade do sonho. É preciso criar uma sociedade de sonhos. E o fundamento dessa nova sociedade está na criação de uma nova cultura. Está na produção de imagens e símbolos que elevem, que motivam, que inspirem as pessoas a andar para frente, que fortaleçam e que não amedrontem. Essa vai ser a grande revolução. Depois da Rio+20, todos temos que acreditar nela. Nós temos que acreditar. Porque se todos acreditam, vamos criar um horizonte lá, naquele farol que a gente liga no carro, e vamos ver muitas flores. Essa é a grande mudança cultural que tem que haver. Existe a mudança que a gente espera, na beira da estrada, sentado à beira do caminho, não é? A música do Erasmo, né? Estou aqui sentado à beira da estrada, à beira do caminho, esperando uma carona para ver quando chega. Essa é uma mudança, fica, Rio+20, vamos lá o que eles fazem, né? Sei lá, não vai acontecer nada, isso é um fiasco, uma bobagem. Vai ser igual tudo. Eu não acredito. Venha lá o que vem. Agora, existe uma mudança diferente. Como eu disse, é mudar a perspectiva. A gente criar o caminho novo. Somos protagonistas de um caminho novo, de escolher um caminho novo. O do sonho ou da necessidade? Ou do medo? O da criação ou da destruição? Quando a gente fala em mudança, também dá medo. Ai, não é fácil mudar. Nunca é fácil mudar. Uma imagem turva, incerta, insegura. Mas ela também pode ser uma imagem tão bela quanto uma lagarta que se transforma numa borboleta. O mais lindo símbolo de mudança que, para mim, existe é a lagarta que se transforma numa explosão de beleza e cores e se conserva dentro dela. Porque a borboleta não mata a lagarta, ela está lá dentro. Mas ela se transformou, transcendeu. Nós temos que desaprender muita coisa. A gente vive a era de eu sei, eu sei, eu sei. Se o mundo fosse se salvar pelos que sabem, os cientistas, os especialistas, os nobres, nós estaríamos vivendo no nirvana, não é? Os grandes sábios da humanidade. Ninguém sabe mais que eu, ninguém chega perto de mim. Então, a sociedade da especialidade, até na medicina, né? Hoje a gente vai no médico, olha, eu só trato do joelho, do ombro, eu te mando para um outro cara, né? Eu trato do coração, mas eu tenho problema de estômago, não é comigo. Então, quer dizer, existe hoje uma separação de disciplina na própria universidade, na própria academia, as disciplinas não se integram ainda. Gente, para a gente poder resolver essa crise, multicrise, porque eu falo que é ambiental, é econômica, é financeira, econômica, é climática, é de valores, água, recursos, alimentos. O alimento nunca esteve tão caro em toda a história da humanidade, né? É multicrise. Nós temos que
reaprender ou desaprender. Sair daquele silo do conhecimento e fazer perguntas de criança. Por que não? Acreditar no que não existe. Acreditar no desconhecido, naquele espaço é o futuro. Para que estudar o futuro? É lá que reside o novo. Alvin Toffler, grande futurista, grande profeta, né? Não gosto dessa palavra, mas, enfim, chamam ele de profeta, porque ele tem, né? Ele está vivo ainda, o dom de realmente visualizar. Ele visualizou em 70, na década de 70, que o ser humano ia viver o choque do futuro. O choque do futuro é a mente humana não será capaz de aguentar o crescimento da tecnologia. Nós estamos doentes hoje, né, pela tecnologia. E várias outras coisas que ele previu. Então, ele fala que o analfabeto do ano 2000 não será aquele que não pode ler nem escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, gente, tem que mudar todo o sistema de ensino. Nós temos que ouvir as crianças, temos que fazer diálogos entre gerações, trocas de saberes. Escolher, porque o futuro não é um só. Não existe um futuro, não existe o destino. Existem as escolhas. Né? O meu mestrado, o nome do meu mestrado não é Future Studies, estudos do futuro, é Futures. A primeira coisa que eu aprendi, futuro é plural. São alternativas, são cenários, são escolhas. Então, nós temos que escolher. Nós temos escolhas. Acontece que o mundo está do jeito que está, porque a gente fez escolhas erradas. Algumas também certas. E é muito engraçado a gente ver até que ponto a gente chegou, né? Criamos, destruímos, somos capazes de reinventar a vida, decodificar genoma, fazer clonagem. A singularidade tecnológica acredita que nós seremos integrados com a máquina e seremos imortais. Tem gente que acredita. E já existe no mundo um ser que vai viver 150 anos. Já existe entre nós. Né? Somos capazes de grandes coisas, mas olha só o paradoxo do nosso tempo entre esse ser que somos ambíguos, paradoxais, conflituosos, ainda em formação. Nós somos imperfeitos, aquela tinta do prédio na história ainda está precisando evoluir. Estamos no começo da nossa evolução, mas não é evolução biológica, é evolução mental, é evolução da consciência. Então, aqui tem o nosso sábio Dalai Lama, que genial. Olha só o que ele fala. Temos casas cada vez mais menores, mais famílias cada vez menores, mais conveniências, menos tempo, mais ascensões, menos senso, mais conhecimento, menos julgamento, mais especialistas, porém mais problemas, mais medicamentos, menos saúde. Estivemos na Lua e voltamos, mas temos problemas ao atravessar a rua e encontrar um vizinho. Criamos mais computadores para armazenar mais informações, para produzir mais papel que nunca, mas temos menos comunicação. Extrapolamos as quantidades, mas enfraquecemos a qualidade. Tempo de comida rápida, digestão lenta, homem alto, caráter baixo, lucros exorbitantes, relacionamentos frágeis, tempos em que há muito que se ver pela janela, mas nada do lado de dentro. Esse lado de dentro, ele ainda não foi descoberto. Essa vai ser a nossa próxima grande descoberta humana. Depois de olhar a Terra, descobrir o universo, descobrir que somos parte de um sistema vivo, que somos capazes de destruir também, a gente ainda não entrou no meio ambiente interno. Nenhum bicho pode fazer isso. Nenhum ser vivo tem capacidade de explorar o ambiente interno. O cachorro, o leão, o inseto, todos eles sentem o meio ambiente externo, né? As plantas reagem às mudanças do clima e das temperaturas. E nós também
Só que nós somos os únicos que podemos olhar para dentro. E fazer a pergunta, como está o meu ambiente interno? E a gente faz essa pergunta? A gente não faz. Toda a literatura sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre ciência, tudo está voltado para fora. Foi feita uma pesquisa, Barrett Brown pegou todos os livros mais importantes de meio ambiente, 82% da literatura está voltada para o exterior. Não se trata da questão do indivíduo, da psique, do estado mental, do estado psicológico, dos valores, da espiritualidade. Outra revolução. Nós temos que olhar para dentro. Ai, perdão. E é preciso realmente adotar um novo olhar. Mas não é mais importante do que mudar alguma coisa é olhar diferente para aquela coisa, né? Como dizia Albert Camus. Olhar diferente para a realidade. Como a gente começou a olhar diferente para quando nós descobrimos essa beleza que é o planeta Terra, lá do espaço. E ter consciência de que somos a primeira geração capaz de criar uma nova civilização global. Porque nós temos o poder da tecnologia como nunca houve. A capacidade de estarmos interligados, de ter um cérebro global interligado. Né? Um poder que Teilhard de Chardin chama de noosfera. Tem a biosfera, tem a hidrosfera, né? Tem a atmosfera, e ele trata da noosfera. Noosfera, nous, do grego, mente. A esfera das mentes interligadas da humanidade, criando algo novo. E a partir dessa consciência, a partir dessa capacidade que nós temos de criar, capacitados pela tecnologia, nós vamos criar uma nova consciência. E vamos escolher o melhor caminho. Por isso que eu acredito que existe um futuro melhor aí adiante. Eu queria agora passar um outro vídeo rápido para compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu senti quando eu vi o planeta Terra da televisão. É um vídeo muito bonito do Carl Sagan. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings,
our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Nesse ponto pálido, azul, reside toda a capacidade que nós temos de recriar a vida, né, na Terra, e de redescobrir aquilo que a gente não ainda explorou profundamente, que é a nossa capacidade de amar, nossa capacidade de cuidar, daquilo que está na gênese do ser humano, da mãe, que gera um filho e cuida. Nós não temos perdemos esse sentido do cuidado. A gente acaba saindo de dentro e passa a ter necessidades de consumo lá fora para satisfazer necessidades que nem existem. Então, esse universo infinito que está dentro de nós precisa ser descoberto. E, através de uma nova consciência, um novo despertar, nós vamos alcançar esse ponto ômega, que é o ponto da consciência, segundo Teilhard de Chardin, um paleontólogo francês. Segundo Teilhard de Chardin, é o ponto em que um dia toda a humanidade vai se unir em torno de um grande ideal para criar uma nova civilização, uma nova vida. E como isso vai acontecer? Algum dia, depois de termos dominado os ventos, as ondas, as marés e a gravidade, utilizaremos as energias do amor. Então, pela segunda vez na história do mundo, o homem terá descoberto o fogo. Teilhard de Chardin. É isso, gente. Muito obrigada.